Semana passada não deu tempo da gente concluir, então hoje a gente está na segunda parte desse capítulo 4, que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ok? Então, dentro daquele espírito, dentro desse contexto da reencarnação. E aquela discussão da palavra ressurreição, reencarnação, que a gente já conversou um pouco na semana passada, né? Então, alguns textos do Evangelho, do Velho Testamento, que falam o seguinte: aqueles que do vosso povo, a quem a morte foi dada, viverão de novo. Aqueles que estavam mortos em meio a mim ressuscitarão. Despertai do vosso sono e entoai louvores a Deus, vós que habitais no pó, porque o orvalho que cai, cai sobre vós, e é um orvalho de luz, e porque arruinares a terra e o reino dos gigantes. Isso está lá no profeta Isaías, capítulo 26, versículo 19. É também muito explícita essa passagem de Isaías. Aquele que do vosso povo, a quem a morte foi dada, viverão de novo. Ou seja, é trazendo esta questão de que a ideia, o princípio da reencarnação, ou como eles falavam, ressuscitação, também estava presente no Velho Testamento. Aqui é Isaías, é um profeta do Velho Testamento, né? Então, se o profeta houvera querido falar da vida espiritual, se houvera pretendido dizer que aqueles que tinham sido executados não estavam mortos em espírito, teriam dito, ainda vivem, e não viverão de novo. Ou seja, se ele quisesse dizer uma ideia de que há uma espiritualidade, mas é que uma vida eterna. Então ele teria dito, ainda vivem e não viverão de novo. Ou seja, não terão a oportunidade de voltar na carne, reencarnar, né? No sentido espiritual, essas palavras seriam um contrassenso, pois que implicariam uma interrupção da vida da alma. Eu parei para continuar, né? No sentido de regeneração moral, seriam a negação das penas eternas, pois que estabelecem, em princípio, que todos os que estão mortos reviverão. Mas quando o homem há morrido uma vez, quando seu corpo, separado de seu espírito, foi consumido, o que é feito dele? Tendo morrido uma vez, poderia o homem reviver de novo? Ou seja, são traduções da mesma passagem do Evangelho, traduções deste pensamento do profeta Isaías, né? E aí Kardec comenta dizendo o seguinte: nestas versões, o princípio da pluralidade das existências, que é o que a gente está estudando aqui. O que a gente está estudando aqui é a pluralidade das existências. Então, nestas versões do Evangelho do Velho Testamento, a ideia, o princípio desta pluralidade das existências se acha claramente expresso. Ninguém poderia supor que Jó haja querido falar da regeneração pela água do batismo, que ele, de certo, não conhecia. Tendo o homem morrido uma vez, poderia reviver de novo? Pergunta-se, né? A ideia de morrer uma vez e de reviver implica a de morrer e reviver muitas vezes. A versão da igreja grega ainda é mais explícita, se é que isso é possível. Acabando os dias da minha existência terrena, esperarei, porquanto a ela voltarei. Ou voltarei à existência terrestre. Isso é tão claro como se alguém dissesse: saio de minha casa, mas a ela tornarei. Ou seja, gente, isso aqui é Kardec trazendo à luz as discussões filosóficas do Velho Testamento, para afirmar o princípio da pluralidade das existências. Para nós que nos dizemos espíritas e que já seguimos o princípio da doutrina espírita, é um pouco a gente discutir uma coisa que a gente já acredita, que a gente já tem essa crença. Isso já está um pouco internalizado dentro de cada um de nós. Nós já entendemos a vida como a vida do espírito. Nós já entendemos a encarnação como experiências necessárias desta vida do espírito, onde a gente reencarna, vivencia uma oportunidade, volta para o mundo espiritual, avalia o que aconteceu e torna a voltar para dar continuidade às coisas que a gente deixou. Para continuar de onde a gente parou.
para se reencontrar com aqueles que a gente fez mal, para se reencontrar, para se refazer com aqueles que nos fizeram mal. É um processo permanente e contínuo de evolução. Mas esses são princípios que nós já conhecemos e que nós já aceitamos. O princípio da pluralidade das existências. Então, Kardec aqui, ele ratifica tudo isso que a gente está discutindo, com a palavra do Velho Testamento, dizendo, olha, no Velho Testamento, sei lá, mil anos antes de Cristo, 800 anos de Cristo, os profetas Isaías também já mencionava esta ideia. Estão entendendo? E aí a gente viu também, na semana passada, os estudos do Evangelho do Novo Testamento. No Evangelho de João, a ideia de Nicodemos, a ideia de que Elias já veio e que é João Batista. A gente já veio todas essas passagens do Evangelho que Cristo falou e que João revela no seu Evangelho. Então, este princípio da ideia de reencarnação, e como os judeus chamavam ressuscitação, é apenas uma questão de terminologia, de palavras, para falar do mesmo princípio. Que princípio? A alma volta a ter uma experiência na matéria. A pluralidade das existências. Né? Então, não há, pois, que duvidar de que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era ponto de uma crença fundamental dos judeus. Era com outro nome, mas a crença era a mesma. Né? Ponto que Jesus e os profetas confirmaram de modo formal. Então, onde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. Um dia, porém, suas palavras, quando forem meditadas sem ideias preconcebidas, reconhecer-se-ão autorizadas quanto a este ponto, bem como em relação a muitos outros. Ou seja, um dia, todo mundo vai entender este mesmo princípio e falar da mesma coisa, embora com nomes diferentes, como acontece com muitos princípios. Ok, gente? Então, é um pouco isso que Kardec nos traz, né? A essa autoridade, do ponto de vista religioso, se adita, do ponto de vista filosófico, a das provas que resultam da observação dos fatos. Quando se trata de remontar dos efeitos às causas, a reencarnação surge como necessidade absoluta, como condição inerente à humanidade. Numa palavra, é uma lei da natureza. Então, independente de palavras, ressurreição, o fato fundamental é que este princípio é uma necessidade absoluta, uma condição inerente da nossa humanidade. É uma lei da natureza. Pelos seus resultados, ela se evidencia de modo, por assim dizer, material, da mesma forma que o motor oculto se revela pelo movimento. Ou seja, mesmo que a gente não tenha a perfeito entendimento, a gente tem a intuição. A gente tem a impressão de que isso existe, que faz parte da nossa vida. Né? Só ela pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde ele vai e por que está na Terra. E justificar todas as anomalias e todas as aparentes injustiças que a vida apresenta. Só este princípio das leis divinas, da lei da natureza, pode nos afirmar com uma certa luz de onde a gente veio, para onde a gente vai e o que é que a gente está fazendo aqui, minha amiga Rita. Só este princípio é que muitas vezes nos consola para a gente olhar a encarnação presente e dizer, tem sentido. Porque, do contrário, muitas vezes a gente poderia se revoltar. A gente poderia achar que Deus é injusto, a gente poderia achar que a uns é dado muito, a outros é dado nada. Então, este é um ponto que este mecanismo da lei torna-se uma necessidade premente da nossa evolução espiritual. Né? Sem o princípio da pré-existência da alma,
e da pluralidade das existências são ininteligíveis, ou seja, não temos capacidade de entender, em sua maioria, as máximas do Evangelho. Razão porque não há dado lugar a tão contraditórias interpretações. Está neste princípio a chave que lhes restituirá o sentido verdadeiro. Ou seja, no princípio da pluralidade das existências está a chave para a correta interpretação de muitas das passagens do Evangelho. Sem este princípio, temos lugar para múltiplas interpretações incompletas. Ok, gente? Então, este princípio de nos sabermos espírito, de sabermos que somos uma alma em permanente estágio de evolução, que, como diz Camille Flammarion na lápide de Kardec, é nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei, é um princípio fundamental da lei. Saber que a nossa existência não começa no berço e não se encerra no túmulo é uma informação valiosíssima para a gente compreender muitas das máximas do Evangelho e compreender o que somos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos. E é a manifestação da justiça divina em toda a sua plenitude. Porque se não fosse assim, por que Deus colocaria um irmão nascendo num corpo defeituoso? Se nós somos pais humanos, imperfeitos, e somos muitas vezes incapazes de cometer uma injustiça com o filho. A um eu dou alguma coisa e ao outro eu não dou. Eu me lembro muito de minha mãe nos criando, quando ela chegava, pegava um pacote de biscoito ou uma garrafa de Coca-Cola, que naquele tempo a gente tinha que comprar uma garrafa de Coca-Cola e era muito difícil comprar uma garrafa de Coca-Cola, né, João? Então, quando comprava, ela fazia um divide e um outro escolhe. Ou seja, é o princípio da justiça, para não ficar nenhum querendo pegar mais do que o outro. Então, você divide e você escolhe. Quando você faz isso, você vai dividir para que o outro escolha igual, para você não dar chance ao outro de ficar com a maior parte. É o princípio da justiça. Se nós, pais imperfeitos, fazemos isso com nossos filhos, por que o pai de infinita bondade e amor priorizaria a felicidade para um que nasce em berço de ouro e não priorizaria outro que nasce com 1000 dificuldades? Onde há justiça? Onde há justiça? Por que meu lar é tão difícil? Porque o lar do vizinho é mais tranquilo? Por que minha grama é seca e a grama do vizinho é verdinha? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? São todos os porquês da nossa existência que somente a pluralidade das existências. A certeza de que nós somos antepassados de nós mesmos. A certeza de que nós estamos aqui dando continuidade a um programa que não acabou. Ela nos coloca diante de uma realidade. Então, este é o princípio da pluralidade das existências. Né? E Kardec vai mais além. A reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade das existências os rompe. Ou seja, reencarnarmos fortalece famílias. Se fosse uma encarnação só, rompe. E aí ele explica por que ele está dizendo isso, né? Os laços de família, não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como o pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. Um princípio oposto, sim, os destrói. No espaço, na erraticidade, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição. Aqui na Terra também. A gente se aproxima das pessoas por afinidade. A gente se aproxima das pessoas por afeição. Então, eu gosto mais de fulano do que de Beltrano. Eu sintonizo mais com o jeito de ser de Beltrano do que de Cicrano. Então, é natural
que a gente se entrelace por afinidade, por afeição. Assim também no mundo espiritual, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. Ah, como a gente hoje a palavra, amiga, tu vai, eu vou também. Eu só vou se tu for. Se tu não for, eu não vou. Ou seja, a necessidade da companhia, a necessidade da afinidade. Aí eu não vou para ali não, porque eu não conheço ninguém. É como diz um amigo meu, brincando, que quando morrer quer ir para o inferno. Aí eu disse, por que tu quer ir para o inferno? Eu disse, é porque meus amigos estão tudo lá, não conheço ninguém no céu. Brincadeiras à parte, são as afinidades. A gente vai para onde a gente está mais tranquilo. A gente se sente mais confortável com o teor da conversa, com o nível do pensamento, com as inclinações. Tem determinados grupos que falam, puxa vida, eu não vou não gosto daquele grupo não. As pessoas não pensam parecido comigo. Então eu me sinto angustiado de estar ali presente. Né? Agride um pouco a minha natureza de ser. Então, as pessoas, os espíritos, se buscam por essa afinidade, por essa semelhança de inclinações, por essa afeição. Né? A encarnação apenas momentaneamente os separa. Uns vêm, outros ficam. Porquanto, ao regressarem à erraticidade, novamente se reúnem com os amigos, que voltam de uma viagem. Muitas vezes, até, uns seguem a outros na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família, ou no mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Uns reencarnam, encarnam, outros não. Nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. É por isso que a gente tem o sono. É por isso que quando a gente muitas vezes amanhece feliz. Por quê? Porque a gente se reencontrou com os nossos queridos, que nos abasteceram, que nos fortaleceram, que nos incentivaram, diz, puxa, Rita, tá difícil, mas vamos lá, que a gente tá junto de você. Por isso que às vezes a gente tá triste, rapaz, vamos nada como uma noite de sono para refazer as nossas ideias. E refazer as nossas ideias é nos abastecermos. A previdência divina é tão boa que ela nos dá 1/3 da nossa vida encarnado para viver com os desencarnados queridos. Porque a gente, em média, dorme 8 horas por dia. Então, estas 8 horas por dia, a gente se desprende das amarras da carne e vai estar com a verdadeira vida na parte espiritual. E muitas vezes a gente vai se reencontrar com os nossos afetos, com os nossos queridos que não vieram. E, às vezes, a dificuldade da encarnação é tamanha que um amigo diz, não, eu vou com você. Eu vou ser seu filho, eu vou ser seu irmão, eu vou ser seu marido, eu vou ser seu pai, mas eu vou. Você não vai só, não. Para carregar essa mala, como a gente estava conversando ontem, né? Para carregar essa mala, eu vou dividir com você o peso. É a cumplicidade das almas afins. E, normalmente, as missões de uma determinada natureza, elas não acontecem individual. Se o próprio Cristo precisou de João Batista, precisou de Maria, precisou de José, precisou dos apóstolos para poder compartilhar e dividir a tarefa, e Cristo era Cristo, imagine cada um de nós. Então, na tarefa da constituição da família, você tem o marido, você tem os filhos, você tem um irmão que escolhem a oportunidade de estarem juntos, ou não. E tem a dificuldade também que você não tem afinidade com a sua família. A sua família pensa diferente de você. Às vezes você se identifica muito mais com um amigo que não é da sua família carnal do que com... É uma dificuldade que você tem, é uma necessidade, é uma prova que você passa para você poder se fortalecer, a conviver com os diferentes. Muito comum. Muito comum. Para conviver com os diferentes. Porque imagine a tarefa do Cristo é tomar conta de planeta. Tomar conta de planeta. A gente, às vezes, com o prédio da gente, a gente tem dificuldade. E o prédio... Imagina um planeta.
Como é que eu vou conseguir convergir para todo mundo? Exercitando essa tolerância, essa capacidade de pensar diferente, de conviver com diferente. Como é que eu vou avançar se eu só cresço, se eu só convivo com quem me ama, com quem me quer bem? Não há essa unidade. Então, eu tenho que aprender a passar por dentro de percalços e de dificuldades e de tropeços para poder me fortalecer enquanto espírito. Porque quando eu faço isso, eu avanço, eu aprendo, eu me consolido, eu perdoo, eu tolero, eu tenho empatia. Entendeu? Ou seja, é aquela capacidade que você tem. Se eu já estou no 4º degrau e tem irmão que está no 1º, no 2º e no 3º, eu tenho que começar a compreender que, do ponto de vista dele, o que é que ele está enxergando. Porque nem todo mundo enxerga da mesma forma. Então, quem está no 4º degrau enxerga de um jeito. Quem está no 3º enxerga de outro, enxerga menos. Quem está no 2º enxerga menos ainda. Quem está no 1º enxerga menos ainda. E se colocar no lugar do outro é entender como ele estaria ali enxergando. Então, muitas vezes, a gente não tem essa capacidade, porque acha que todo mundo tem que enxergar pela minha lente. A empatia. E por que todo mundo tem que enxergar com a minha lente? Não tem. Então, dessa dificuldade, muitas vezes, surge a contenda. Porque você quer que o outro enxergue como você enxerga. É como alguém que está no 1º degrau e diz, você tem que dar uma bofetada nesse cara. Não pode ficar desse jeito. E você que já está no 4º, no 5º, fala, meu irmão, deixa isso para lá. Mas você é um idiota. Vai deixar ele fazer isso com você. Ou seja, um não compreendeu ainda a necessidade da tolerância, do perdão e do tempo para sanar todas as coisas. O outro ainda está na lei de Italião, olho por olho, dente por dente. Se alguém fizer comigo, eu vou fazer 2 vezes pior com ele. Porque nós também já fomos assim. Nós também já fomos assim. Se hoje a gente não é mais, é porque a gente está lutando contra esse homem velho que está começando a buscar o reino de Deus, que é a não violência, que é acabar com o materialismo, que é buscar o amor, é buscar a plenitude dos sentimentos. Este é o homem novo que a gente começa a ser e que nesta caminhada a gente vai encontrar muitos empecilhos. Aquele grupo que a gente afinava e que não mais faz parte dele começa a ficar achando que a gente é traidor, porque feriu determinados princípios que você vivia. Mas hoje você não quer mais. Não é? Então dá trabalho você sair, você se libertar. E muitas vezes, quando você sai, você se torna só. Porque nesse processo de transição e de transformação, a gente caminha sozinho. Porque faz parte do nosso processo de fortalecimento a caminhada de Santiago de Compostela. Aquela caminhada que... Esta caminhada é o deserto que muitas vezes a gente atravessa. É a busca de você com você mesmo, para você ter convicção e certeza dos princípios novos que já começam a vibrar dentro de você. É aquela dúvida, eu sigo ou eu volto? O homem novo já começa a dizer, é por ali. E o homem velho faz, é muito trabalhoso tu ir. Volte. E as influências dos encarnados e dos desencarnados chegam. Chegam. Diz, pai, tu deixa isso para lá. E conversa de reza, deixa isso para lá, pai, isso não interessa não. Fica aqui com a gente. As portas largas permanecem no mundo da matéria. Então, esta caminhada, estas convicções, muitas vezes, é o momento da sua solidão, do seu isolamento. Por quê? Porque você aferir dentro de você esses valores, consolidar dentro de você esses valores. E quando isso acontece, as sementes criaram raízes. Podem vir as chuvas,
pode vir os ventos, os rios transbordarem e a casa não cai. Por quê? Porque a casa foi construída sobre as rochas. É o Evangelho do Cristo. Vem as ondas, vem os ventos, caem as chuvas, transbordam os rios e a casa cai. Por quê? Porque a casa não foi construída sob as rochas, sob firmes sustentações, fundações. E que fundação é essa? É a convicção de que já não sou eu mais que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Então, esta consolidação dentro de você é a firmeza da fé. É a consolidação de seus valores, de seus princípios. Pode vir as chuvas, pode vir os ventos, podem transbordar os rios, mas eu não vou balançar. Por que eu não vou balançar? Porque eu estou afirmado numa fé robusta, numa fé iluminada, numa fé radiante que está sedimentada no meu ser. Eu não tenho mais dúvidas. Eu sei o time que eu estou jogando. Eu não estou mais em cima do muro. Eu não sou mais a Diana do Pastoril. Para quem é nordestino, se lembra dessa figura? A Diana do Pastoril é aquela que fica entre o cordão vermelho e o cordão azul. E ela é uma personagem que a fantasia dela é metade azul e metade vermelha. Então, no Pastoril, ora ela está com o cordão vermelho, cordão encarnado, ora ela está com o cordão azul. Então, esta dúvida, muitas vezes, somos nós, a Diana do Pastoril. A gente, estou com o pé aqui, estou com o pé ali. É o homem velho e o homem novo. É o apóstolo Paulo. Infeliz o homem que sou. Mas não faço o bem que quero. Mas o mal que está em mim ainda é o que faço. A caminhada do homem velho. Já enxerguei a luz. Já quero caminhar para a luz. Não faço o bem que eu quero. Mas o mal que ainda existe em mim, olha o princípio da encarnação. O espírito antigo que já viveu em mim esta experiência, ainda grita e que combate com o homem novo que já quer a luz. Mas o homem velho ainda grita. O mal que está em mim ainda é o que faço. Conhece-se o verdadeiro espírita pela transformação moral e pelos esforços que empreende para domar as suas más inclinações. Olha aí. Conhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. O que é transformação moral? Sair do ponto A para o ponto B. Sair do mundo material e para o mundo espiritual. Sair do mundo em que preponderam as coisas da matéria, as portas largas, e caminhar para o mundo em que preponderam as coisas do espírito, as portas estreitas. Este é o processo da transformação. Propósitos materiais, propósitos espirituais. O verdadeiro espírito é aquele que transforma-se, que sai do ponto A para o ponto B, combatendo as minhas más inclinações. Que mais inclinações? As inclinações do homem velho, que ainda gritam dentro de mim, não faço o bem que quero. Mas o mal que existe em mim, as minhas más inclinações, ainda gritam dentro de mim. E muitas vezes a gente se acorda assustado na madrugada e de noite. Puxa vida, é a caveira que sai do armário para te assustar. São as dificuldades que você tem. É o homem velho. É a consciência que muitas vezes desperta. Mas não devia ter feito isso. Porque já é um homem novo que grita dentro de você. E quando você faz, você se arrepende na hora. É o processo de transformação. E o processo de transformação é doloroso.
Quando a gente vê uma árvore bonita, frondosa, cheia de flores, cheia de frutos, a gente não imagina a dor da semente, que precisou ir para baixo da terra, apodrecer, ser regada, ser iluminada e procurar o sol, para que a semente germine. Então, nós somos essa semente que precisa descer, que precisa apodrecer, que precisa florescer, que precisa crescer, que precisa frutificar. Então, se eu hoje ainda não dou frutos, é porque é a primeira semente. Depois, a espiga. Depois, o grão cheio na espiga. Na passagem do Evangelho. É um processo de semeadura da alma humana, da pluralidade das existências. Nascemos simples e ignorantes e caminhamos para a luz. Esse é o nosso processo de maturação. E neste processo de maturação, nós temos as nossas afinidades, os nossos espíritos que nos acompanham, unificando e fortalecendo os laços de família. Né? Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que se conservam livres velam pelos que se acham em cativeiro. Os mais adiantados se esforçam por fazer que os retardatários progridam. Aquela história, ninguém deixa ninguém para trás. Ninguém deixa ninguém para trás, sempre dando a mão. Ó, vamos. Não é assim? Então, numa corrida, quem tem mais capacidade vai na frente incentivando. Bora. Não é assim? Porque a gente vai se ajudando. A alegria dos céus é esvaziar os infernos. Né? Após cada existência, todos têm avançado um passo na senda do aperfeiçoamento. Cada vez menos preso à matéria, mais viva se lhes torna a afeição recíproca, pela razão mesma de que mais depurada não tem a perturbá-la o egoísmo, nem as sombras das paixões. Podem, portanto, percorrer assim ilimitado número de existências corpóreas, sem que nenhum golpe receba a mútua estima que os liga. Está bem visto que aqui se trata de afeição real, de alma a alma, única que sobrevive à destruição do corpo. Porquanto os seres que neste mundo se unem apenas pelos sentidos, nenhum motivo tem para procurarem no mundo dos espíritos. Isso é muito interessante, isso aqui, viu, gente? Podem, portanto, percorrer assim ilimitado número de existências corpóreas sem que nenhum golpe receba a mútua estima que os liga. Está bem visto aqui que aqui se trata de afeição real. A afeição real é a afeição de alma a alma, única que sobrevive à destruição do corpo. Porquanto os seres que neste mundo se unem apenas pelos sentidos, matéria, nenhum motivo tem para se procurarem no mundo dos espíritos. Duráveis somente o são as afeições espirituais. As de natureza carnal se extinguem com a causa que lhes deu origem. As afeições de natureza carnal se extinguem com a causa que lhe deu origem. Muitas vezes o casal tem uma química, mas a química é da onde? É do corpo ou a química é do espírito? Por isso que a gente vê casais que, aos olhos do mundo, o menino é lindo, mas a menina é feia. Que, aos olhos do mundo, a menina é linda, mas o menino é feio. Porque ali existe a química, a afeição espiritual. São almas que se aproximaram e que têm afeição. E que têm inclinações, semelhança de inclinações. E que têm afinidade. E que ninguém tem nada com isso. Aos olhos do mundo, eles acham que o bonito se encontra com o bonito. Mas a gente não entende disso. É alma para alma. Então, aquelas aventuras, aqueles momentos em que a gente tem as experiências da carne, isso são coisas da matéria, que com ela se extingue. Não é coisa de alma que é permanente. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas, sim. Porque muitas vezes a atração é da matéria.
não é algo que os olhos da alma é que brilham. Os olhos da alma é que brilham. Porque os olhos da alma, quando se encontram, aí você tem a simbiose da afinidade, da afeição, da semelhança de inclinações, né? No que concerne às pessoas que se unem exclusivamente por motivos de interesse, essas nada realmente são uma para as outras. A morte as separa na terra e no céu. Interesses materiais do momento. Então, são as circunstâncias que na terra você faz com que isso aconteça. E aí a gente tem que ter o cuidado para que no momento desse a gente não crie problemas maiores para a gente. A gente cria dificuldades muitas vezes se a gente ofende uma alma que não tem, digamos assim, a mesma afeição que você tem para com ela e ela para com você. Então, muitas vezes você fere, você magoa e você criou um problema para você, que você vai ter que administrar. Algo que você não tinha, que você passa a ter. Porque você feriu. Então, é interessante a gente ter esse cuidado, né? Porque a gente não pode sair ferindo a sensibilidade e o sentimento de ninguém, né? Tem que prestar atenção. O que pode e o que não pode. Isso pode, como diz aquele comentarista de futebol, pode isso, Arnaldo? Segundo a lei, pode não. Você vai fazer? Vai, porque você tem o livre-arbítrio. Mas você vai responder pelas consequências, né? Então, a reencarnação fortalece esses laços de família. A união e a afeição que existe entre pessoas parentes são índices da simpatia anterior que os aproximou. Então, às vezes, na família, você tem uma afinidade com o filho que você já é uma alma que já se conhece. E o contrário também é verdade. Você já se feriu, então por isso que você... Daí vem que, falando-se alguém de cujo caráter, gostos e pendores nenhuma semelhança apresenta, com os dos seus parentes mais próximos, se costuma dizer, ele não é da família. Daí vem que, falando-se de alguém cujo caráter, gostos e pendores nenhuma semelhança apresenta com os dos seus parentes mais próximos, se costuma dizer que ele não é da família. Ou seja, nas famílias também encarnam pessoas que não são do mesmo agrupamento familiar. Dizendo-se isso, anuncia-se uma verdade mais profunda do que se supõe. Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e para outros de meio de progresso. Às vezes você olha assim e fala, esse camarada aqui não tem nada a ver comigo, mas está aqui. É prova para uns ou meio de progresso para outros. Assim, os maus se melhoram pouco a pouco, ao contato dos bons e por efeito dos cuidados que lhe dispensam. O caráter deles se abranda, seus costumes se apuram, as antipatias se esvaem, e desse modo que se opera a fusão das diferentes categorias de espíritos, como se dá na Terra com as raças e os povos, compondo a família humana, né? O temor de que a parentela aumente indefinidamente em consequência da reencarnação é de fundo egoístico. Prova naquele que o sente falta de amor bastante amplo para abranger grande número de pessoas. Um pai que tem muitos filhos, ama-os menos do que amaria um deles, se fosse único, mas tranquilizem-se os egoístas, não há fundamento para semelhante temor. Do fato de um homem ter tido 10 encarnações, não se segue que vai encontrar no mundo dos espíritos 10 espíritos pais, 10 espíritos mães, 10 mulheres e um número proporcional de filhos e de parentes novos. Lá encontrará sempre os que foram objeto de sua afeição, os quais lhe se terão ligado na Terra a títulos diversos, e talvez sob o mesmo título. Ou seja, você não vai encontrar no mundo espiritual todos aqueles parentes que passaram na sua existência. Porque alguns não eram espíritos afins, apenas compartilharam momentos e existências para crescimento de ambos. Você vai se agrupar com os espíritos que lhes são afins. Então, talvez o irmão que você tenha hoje, que não seja afim, você vai encontrar no mundo espiritual, tipo assim, opa, tudo bem, como vai? Mas não está mais ligado àqueles que são afetos a você, que têm semelhança de identidade,
Identidade de semelhança, afinidades, você vai seguir. Sintonias de pensamento e de forma de ser. É o que ele está dizendo aqui, né? Vejamos agora as consequências da doutrina antirreencarnacionista, o outro lado, né? Elas necessariamente anulam a pré-existência da alma, sendo estas criadas ao mesmo tempo que os corpos. Nenhum laço anterior há entre elas, que nesse caso serão completamente estranhas umas às outras. Ou seja, a encarnação é que cria a alma. Eu não tenho vínculo passado nenhum anterior, né? O pai é estranho a seu filho. A filiação das famílias fica assim reduzida só à filiação corporal, sem qualquer laço espiritual. Ou seja, quem é negacionista desse aspecto, é criacionista, acha que se uniu ali, juntei, quando acabar, acabou. É o que ele está dizendo aqui, né? A filiação das famílias fica assim reduzida à filiação corporal, sem qualquer laço espiritual. Não há, então, motivo algum para que quem quer que seja glorificasse de haver tido por antepassados tais ou tais personagens ilustres. Com a reencarnação, ascendentes e descendentes podem já ter se conhecido, vivido juntos, amado, e podem reunir-se mais tarde, a fim de apertarem entre si os laços de simpatia. Isso quanto ao passado, quanto ao futuro, segundo um dos dogmas fundamentais que decorre da não reencarnação. A sorte das almas se acha irrevogavelmente determinada após só uma existência. Ou seja, só vivi uma vez e meu tiro foi único. O que eu fiz, fiz. O bem vai me colocar no céu, o mal vai me colocar no inferno. É um tiro muito arriscado, né? Você ficar nesse risco, né? A fixação definitiva da sorte implica a cessação de todo progresso, pois desde que haja qualquer progresso, já não há sorte definitiva. Conforme tenham vivido bem ou mal, elas vão imediatamente para a mansão dos bem-aventurados, ou para o inferno eterno, aquilo que a gente está dizendo aqui, é a pena eterna, né? Ficam assim imediatamente e para sempre separadas e sem esperança de tornarem a juntar-se, de forma que pais, mães e filhos, maridos e mulheres, irmãos, irmãs e amigos jamais podem estar certos de se verem novamente. É a ruptura absoluta dos laços de família. Com a reencarnação e progresso a que dá lugar, todos os que se amaram tornam a encontrar-se na Terra e no espaço e juntos gravitam para Deus. Este princípio da reencarnação nos dá esta oportunidade de nos reencontrarmos com os nossos queridos e com eles caminharmos para Deus. Se alguns fraquejam no caminho, estes retardam o seu adiantamento e a sua felicidade. Mas não há para eles perda de esperança. Ajudados, encorajados e amparados pelos que os amam, um dia sairão do lodaçal em que se enterraram. Com a reencarnação, finalmente, há perpétua solidariedade entre os encarnados e os desencarnados. E daí, estreitamento dos laços de afeição. Ou seja, a gente vai sempre caminhar junto com os nossos amores. Uns mais adiantados e outros mais atrasados, mas todos se ajudando mutuamente, né? Em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro de além-túmulo. Primeiro, o nada, de acordo com a doutrina materialista. Segundo, a absorção do todo universal, de acordo com a doutrina panteísta. Terceiro, a individualidade, com fixação definitiva da sorte, seguindo a doutrina da Igreja. E quarto, a individualidade com progressão indefinida, conforme a doutrina espírita. Este é o princípio que a gente escolhe, né? Segundo as duas primeiras, o nada e o panteísmo, a absorção do todo universal, os laços de família se rompem por ocasião da morte e nenhuma esperança resta às almas de se encontrarem futuramente. Com a terceira, há para elas a possibilidade de se tornarem a ver, desde que sigam para a mesma região, que tanto pode ser o inferno como o paraíso. Com a pluralidade das existências, que é o que a gente está estudando aqui, inseparável da progressão gradativa, há a certeza da continuidade das relações entre os que se amaram. E é isso o que constitui a verdadeira família. Uns na frente, outros atrás, mas todos caminhando e um dia se encontrarão. Ok, gente? Eis o princípio da pluralidade das existências. E São Luís pergunta qual o limite da encarnação. Quantas vezes eu tenho que encarnar? Né? A bem dizer, a encarnação carece de limite
precisamente traçados, se tivermos em vista apenas o envoltório que constitui o corpo do espírito, se tivermos em vista apenas o perispírito. Porque quando ele se tornar espírito puro, ele não precisa mais encarnar. É o que São Luís está dizendo aqui. Dado que a materialidade desse envoltório diminui à proporção que o espírito se purifica. A gente não diz que estar encarnado é fazer uma dieta do perispírito, ou seja, a gente vai desmaterializando o perispírito. Há um ponto que ele torna-se espírito puro, ele se confunde com o espírito. Em certos mundos mais adiantados do que a Terra, já que ele é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e, por conseguinte, menos sujeito a vicissitudes. Em grau mais elevado, é diáfano e quase fluídico. Vai desmaterializando-se grau em grau e acaba por se confundir com o perispírito. É o que a gente acabou de dizer. Conforme o mundo que é levado a viver. O espírito reveste o invólucro apropriado à natureza desse mundo. O próprio perispírito passa por transformações sucessivas, tornando-se cada vez mais etéreo até a depuração completa, que é a condição dos espíritos puros. A condição de espírito puro é um perispírito completamente diáfano, né, fluídico, uma condição de espírito puro. É espírito puro. Se mundos especiais são destinados a espírito de grande adiantamento, esses últimos não lhe ficam presos, como nos mundos inferiores. O estado de desprendimento em que se conta lhes permite ir a toda parte onde os chamem as missões em que lhe desejam ser confiadas. Quem está mais pode descer para ajudar quem ficou para trás. Se se considerar o ponto de vista material a encarnação, tal como se verifica na Terra, poder-se-á dizer que ela se limita aos mundos inferiores, que ainda tem o perispírito materializado. Depende, portanto, de o espírito libertar-se dela mais ou menos rapidamente, trabalhando para a sua purificação. Deve também considerar-se que no estado de desencarnado, isto é, no intervalo das existências corporais, a situação do espírito guarda a relação com a natureza do mundo em que liga o seu grau de adiantamento. Assim, na erraticidade, é ele mais ou menos ditoso, livre e esclarecido, conforme está mais ou menos desmaterializado. Ou seja, os espíritos que estão na erraticidade do planeta Terra estão com seu perispírito compatível com a natureza evolutiva do planeta Terra. Não há milagres. Você não desencarna na Terra e seu perispírito passa a ser um perispírito de Júpiter. Não, seu perispírito continua com a mesma condição material de que você tinha quando encarnado. Uma coisa atrai a outra. Então, o limite da encarnação é o limite da evolução espiritual. É isso que São Luís está dizendo aqui a gente, né? É um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? A passagem dos espíritos pela vida corporal é uma lei da natureza e é necessária para que eles possam cumprir por meio de uma ação material os desígnios cuja execução Deus lhe confia. É-lhes necessária a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxiliam o desenvolvimento da inteligência. É sempre evoluindo. E para evoluir eu preciso da prova, eu preciso da encarnação, eu preciso da expiação, eu preciso me libertar da matéria. E este campo está encarnado. Só aqui eu consigo aferir valores, né? Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir todos igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Qualquer privilégio seria uma preferência e uma injustiça. Todos nascemos simples e ignorantes enquanto espíritos. Mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhe impõe quando iniciam a vida, como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Os que desempenharam com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros degraus da iniciação. E mais cedo gozam do fruto de seus labores. Os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhes concede, retardam a sua marcha, e tal seja a obstinação que demonstrem, podem prolongar indefinidamente a necessidade de reencarnação, e é quando se torna um castigo. Quando é um castigo que um aluno acha, é quando ele repete o ano. Se ele passa sempre por média, ele vai tranquilo na sucessão do aprendizado que ele necessita. Mas se ele começa a repetir anos sucessivamente, aquele ano que ele estuda passa a ser um castigo. Porque ele já viu tudo aquilo ali. Então, ele é um repetente, né? Então, uma comparação vulgar se fará
compreender melhor essa diferença. O escolar não chega aos estudos superiores da ciência, senão depois de haver percorrido a série de classes que lhe conduzirão. Essas classes, qualquer que seja o trabalho que exijam, são um meio de o estudante alcançar o fim, e não um castigo que lhes infringe. Se ele é esforçado, abrevia o caminho, no qual, então, menos espinhos encontram. Outro tanto não sucede àquele a quem a negligência e a preguiça obrigam a passar duplamente por certas classes. É um repetente. Não é o trabalho da classe que constitui a punição. Esta se acha na obrigação de recomeçar o mesmo trabalho. Ou seja, não é você ter que passar pela escola, é repetir aquela experiência na escola, é que é uma obrigação e torna-se enfadonho, né? Assim acontece com o homem na Terra. Para o espírito do selvagem, que está apenas no início da vida espiritual, a encarnação é um meio de se desenvolver a inteligência. Contudo, para o homem esclarecido, em quem o senso moral se acha largamente desenvolvido, o que é obrigado a percorrer de novo as etapas de uma vida corpórea cheia de angústias, quando já poderia ter chegado ao fim. É um castigo, pela necessidade em que se vê de prolongar sua permanência em mundos inferiores e desgraçados. Aquele que, ao contrário, trabalha ativamente pelo seu progresso moral, além de abreviar o tempo da encarnação material, pode também transpor de uma só vez os degraus intermédios que o separam do mundo superiores. Então, é natural o processo de reencarnação. Necessitamos do processo da reencarnação para o crescimento da nossa alma. Enfadonho e castigo torna-se, quando castigo é mais difícil e mais penoso, torna-se quando a gente é repetente. A gente está repetindo experiências, né? E, para concluir, eu vou trazer essa palavra de Emmanuel, que fala nas esferas do reajuste. Essa mensagem é a mensagem 177 do livro Palavras da Vida Eterna. Ele diz o seguinte: não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Isso está no Evangelho de João. E como é que Emmanuel comenta esta passagem? A necessidade de nascer de novo. É o que a gente começou dizendo. O que é que a gente tem para dizer da necessidade de nascer de novo? E Emmanuel diz o seguinte: empeços, provações serão talvez os marcos que te assinalem a estrada hoje. Dificuldades e provações, talvez sejam os momentos que nós estamos atravessando hoje. Diligenciemos, porém, com a reencarnação, a retificar os erros e a ressarcir os débitos de ontem, para que a luz da verdade e o apoio da harmonia nos felicitem os caminhos do amanhã. A questão intricada que te apoquenta agora, quase sempre, é o problema que abandonaste sem solução entre os amigos que, em outro tempo, se rendiam confiantes ao teu arbítrio. A questão intricada que hoje enfrentamos, quase sempre é o problema que nós abandonamos sem solução com os nossos amigos em outro tempo, que se rendiam confiantes ao nosso trabalho, ao nosso arbítrio. O parente complicado que julgas carregar por espíritos de heroísmo, via de regra, é a mesma criatura que em outra época arrojastes ao desespero e à perturbação. É aquele código penal da vida futura que a gente falou. Não é necessário apenas se arrepender. É necessário se arrepender. Depois de se arrepender, é necessário expiar. E depois de expiar, é necessário reparar. Então, é um processo de crescimento da alma humana. Arrependimento, sim. Expiação, sofrer com as dificuldades do que a gente fez. Reparação, fazer o bem às pessoas que nós fizemos o mal. O parente complicado que julgas carregar pelo espírito, ou seja, a gente muitas vezes julga que está carregando um fardo muito pesado daquele parente difícil que está ao nosso lado. É, via de regra, a mesma criatura que em outra época eu fiz mal. E hoje eu estou reparando. Ideias nobilitantes pelos quais tolera as agressões e zombarias, considerando-se incompreendido e ceareiro do progresso, em muitas ocasiões são aqueles mesmos princípios que outrora espezinhastes, insultando a sinceridade dos companheiros que a eles se associavam. As dificuldades que eu tenho hoje na vida de relacionamento, muitas vezes, como sou tratado, foi a forma com que eu tratei ontem,
Então, as dificuldades, as costas que se viram, os nãos que eu recebo, talvez sejam uma reparação para um espírito que eu fui ontem, que tratava da mesma maneira outras pessoas que conviviam comigo. Calúnias que arrastas, crendo-te e guindado aos píncaros da virtude pela paciência que evidencias, habitualmente nada mais são que o retorno das injúrias que assacastes noutras eras contra os irmãos indefesos. Calúnias que recebemos, crendo-te guindado aos píncaros da virtude pela paciência que evidenciamos, habitualmente nada mais são do que o retorno das injúrias que fizemos em outras épocas contra os irmãos indefesos. Recebemos na mesma moeda daquilo que praticamos. Falhas dos passados procuram-te responsável no corpo da família, na sociedade ou na profissão, pedindo-te reajuste. Falhas do passado, nossas dificuldades do homem velho de ontem, procuram-te responsável no corpo, as dificuldades que eu carrego no corpo, na família, nos relacionamentos familiares, na sociedade ou na profissão, pedindo-te reajuste. Necessário é nascer de novo, disse-nos Jesus. Bendizendo, pois, a encarnação, empenhemo-nos a trabalhar e aprender de novo, com atenção e sinceridade, para que venhamos a construir e acertar em definitivo. Né? Então, meus irmãos, não pensemos que nesse processo há inocentes. Não tem inocentes nesse processo de crescimento. Todos somos almas que temos contas a ajustar. Estejamos na condição que estivermos, as situações que passamos hoje, falhas do passado, procuram-nos na encarnação, no corpo que carregamos, na família que convivemos, na sociedade ou na profissão, pedindo ajuste de contas. Este é o mecanismo da pluralidade das existências. Que a gente entenda isso não como uma dificuldade ou um castigo, mas que a gente entenda isso como uma bênção de Deus diante da oportunidade que temos de nascer de novo. Porque nascer de novo é uma bênção. E ninguém está onde está por acaso. Ninguém está onde está sem uma necessidade de seu crescimento. E ninguém carrega o fardo que não tem condições de carregar. Então, que nós possamos definitivamente compreender esse mecanismo da lei de Deus, nos fortalecermos, termos fé, e mesmo sabendo que é difícil, que sobrecarrega, que é uma luta, que a gente se fortaleça, porque a gente vai vencer. E tudo isso vai passar. Por uma certeza muito simples, Jesus segue adiante. Até aqui nos ajudou e jamais nós estaremos sozinhos. Né? Então, que Jesus nos abençoe e, mais uma vez, obrigado ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade da encarnação. Que Ele nos abençoe, que Ele fique conosco e que Ele nos ampare sempre, compreendendo que é nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Muita paz. Ok.